Olá, você que tomou a pílula vermelha. Bem-vindo ao mundo real. Cavalheiros, já faz um tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo e ele provavelmente vai ficar longo e eu devo dividir em 2 vídeos no mínimo. E eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito do monkey branching. Alguns já sabem do que se trata, outros provavelmente nunca ouviram falar, mas eu quero aqui dar uma esmiuçada no tema e trazer aqui vários pontos relacionados com o monkey branching. Vamos nessa? Como minha ex encontrou alguém tão rápido? Essa é uma daquelas perguntas, meus amigos, que os terapeutas, os coaches de relacionamento, eles ouvem o tempo todo e eles lidam com esse tipo de pergunta ao trabalhar com aqueles clientes cujas ex-companheiras, sejam elas ex-namoradas, ex-noivas ou ex-esposas, e elas parecem que seguem em frente quase que imediatamente após o término do relacionamento. Geralmente, quando a relação chega ao fim, um dos envolvidos termina mais machucado que o outro. Isso geralmente é agravado quando aquele que pôs fim à relação não demora para assumir outra pessoa como seu novo par. No geral, e obviamente há exceções em relação a isso, os homens são mais cuidadosos a esse respeito, tanto para terminar o relacionamento que já estava às portas da morte, quanto também para aparecer de mãos dadas com uma nova mulher no futuro. Mas, no entanto, meus amigos, o mesmo não se pode dizer quando são elas que decidem terminar o relacionamento. Mulheres tendem a não ter empatia por aqueles homens pelos quais elas já não têm atração. Esse é um dos motivos pelos quais elas saem de um relacionamento e engatam quase que imediatamente em outro e, sem qualquer tipo de pudor, elas publicam nas redes sociais fotos e vídeos já relacionados com essa nova vida que elas estão levando. Mas o fato é que essas coisas normalmente acontecem por uma razão. Provavelmente o parceiro não observou os sinais e ele foi vítima do tão famigerado monkey branching. Minha intenção, fazendo esse vídeo, é ajudar você a discernir os sinais que apontam para o possível risco de que o monkey branching esteja em curso, tá? De maneira que você venha conseguir tomar as decisões que achar necessárias antes que isso eventualmente aconteça. Antes de qualquer coisa, o que é o monkey branching? Essa expressão, cavalheiros, é um tipo de analogia que foi subtraída daquele momento em que o macaco solta um galho logo depois de ter segurado no próximo, e representa o ato de alguém que, mesmo estando num relacionamento monogâmico, ainda assim cria, abre aspas, conexões externas, fecha aspas, com pessoas do sexo oposto, com o propósito de substituir o parceiro atual sem o ônus de ficar só depois do rompimento. Embora isso não seja uma prerrogativa exclusiva das mulheres, elas são disparadamente as que mais fazem uso dessa prática nos dias atuais. Práticas, eu diria, abomináveis, tá? Que eu acho isso uma das coisas mais horrendas que uma pessoa pode fazer com a outra. Nesse exato momento, há homens cujas companheiras já estão segurando em outro galho, e eles não fazem nem ideia de que isso esteja acontecendo, simplesmente porque não sabem discernir os sinais. A mente desses caras nem cogita que sua esposa, noiva ou namorada seria capaz de fazer algo dessa natureza, pois eles aprenderam que mulheres são criaturas frágeis e dóceis, enquanto que nós, os homens, é que somos os maus. Muitos desses caras são homens honestos, que trabalham duro para sustentar a família e acreditam que isso será levado em conta pela parceira em relação à garantia de fidelidade.
Entretanto, cavalheiros, tanto mais quanto os valores morais da sociedade ocidental vêm se dissolvendo diante das pautas progressistas, tanto mais esse contrato de fidelidade feminina vai se desfragmentando no mundo real. Em razão da hipergamia ter chegado ao ponto mais elevado da história, os dados apontam que atualmente 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 10 anos, a duração média dos relacionamentos brasileiros passou de 17 para 13 anos. E olha só, o curioso é que em 70% dos divórcios, quem pede é a mulher. É ela que fala, acabou. Por que elas colocam um ponto final na relação com uma frequência tão maior? E um número incontável dessas mesmas mulheres salta do galho atual diretamente para aquele outro no qual ela já estava segurando sem que os seus parceiros soubessem. E nesse momento, senhores, o homem que não é desperto, ou seja, aquele cara que ainda não tomou a pílula vermelha, quando ele vive essa situação, o cara fica em estado de total perplexidade, já que ele não fazia nem ideia daquilo que vinha acontecendo bem debaixo do seu nariz. E vocês sabem que, infelizmente, muitas vezes isso termina em tragédia. Mas vamos lá, como saber se você está prestes a passar pelo monkey brain? Bom, em primeiro lugar, é necessário dizer que a mulher, quando ela está em vias de praticar o monkey brain, essa mulher já está com um pé dentro e o outro fora do relacionamento. Nessa fase, e é bom você prestar atenção nisso, ela vai estar num estado de deslumbramento em relação àquilo que diz respeito a essa nova pessoa que entrou na sua vida. Talvez por estar encantada com a aparência física dessa pessoa, ou talvez pela situação financeira superior, ou de repente até status social. Mas as coisas, elas não chegam a esse ponto aí do nada. Tudo começa com a mulher abrindo a guarda para alguém, seja no universo virtual ou de repente no mundo físico mesmo. As redes sociais, elas, na minha opinião, são portas escancaradas para esse tipo de coisa. Aliás, eu quero aqui fazer uma observação, que se a sua namorada, noiva ou esposa tem o hábito de postar fotos sensuais no Instagram, Facebook ou sei lá, no status do WhatsApp, existe uma chance enorme disso ser uma mensagem para outros homens, dizendo, entre aspas, tá, que apesar de já ter sido comprada, ela ainda está para negócio caso a proposta seja boa. É evidente que eu não estou dizendo com isso que toda mulher que posta foto sensual está buscando um substituto para o parceiro. Mas o que eu estou querendo dizer é que os homens deveriam prestar bastante atenção nisso. Eu mesmo jamais toleraria esse tipo de comportamento de uma companheira, já que eu não conheço nenhum motivo justificável para uma mulher comum, tá, que não é uma modelo, por exemplo, ficar exibindo o corpo na internet. Para mim isso não faz o menor sentido. Então isso é um tipo de coisa que não aconteceria comigo nem hoje nem nunca. Mas voltando ao que a gente estava dizendo, tudo começa com ela abrindo a porta para outro cara, seja no mundo real ou no mundo virtual, de repente. E isso começa com eles trocando número, e aí eles começam a flertar diariamente pelo telefone, seja por mensagem ou por ligação, quando o parceiro não está presente. E é nessa fase que a mulher praticamente não vai desgrudar do telefone. He took her phone.
Oh, shit. Oh, my God. Se antes esse aparelho não tinha senha, agora com certeza vai passar a ter senha numérica, sei lá, digital, ótica, senha vocal, senha de escaneamento capilar. Ou seja, é mais fácil você abrir a caixa de Pandora lá no primeiro God of War do que acessar o conteúdo desse telefone. After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. E esse envolvimento cada vez maior, no geral, vai fazer com que ela comece a apresentar algumas mudanças bruscas de comportamento. Mas é importante dizer que isso aqui não é uma receita de bolo, tá? Algumas mulheres, elas são extremamente frias e ardilosas e elas podem até simular mais amor, inclusive, durante essa fase, só para não deixar nenhum rastro dessa traição. Só que o que geralmente acontece é que inicialmente a mulher começa a se tornar mais fria e distante. Essa é a red flag número 1, tá? Ela passa a evitar o parceiro o quanto pode, por vezes até se trancando no banheiro, ou no quarto, ou em algum lugar qualquer distante dele, e sempre acompanhada do telefone. Dependendo do nível de envolvimento com a pessoa com quem ela está tendo um caso, as portas do sexo, meu amigo, podem se fechar completamente para o parceiro principal, já que não é raro acontecer de um amante exigir que a mulher faça isso. Vocês estão ligados nisso aí, né? O cara, ele é o que está chegando, é o intruso, e ainda assim o cara começa a fazer um monte de exigência do outro lado. Tanto mais quanto ele vê que a mulher está rendida aos encantos dele, tanto mais ele vai fazer exigências dessa natureza, tá? Mas se ela ainda não tiver convicta do monkey branching, ou seja, de que está na hora de realmente fazer o pulo de galho, pode ser que ela engane o cara também, dizendo que tirou completamente o sexo, e ainda assim ela continue dando alguma migalha para o parceiro principal. Mas vai ser aquela coisa feita com muita má vontade, tá? Com tanta má vontade que o parceiro vai sentir mais frustração do que qualquer outra coisa. Depois disso, é muito provável que ela fique extremamente fria e passe a ser agressiva, buscando o tempo todo pretexto para começar uma discussão, porque ela sabe que se eles estiverem brigados, ela pode se afastar confortavelmente enquanto se torna cada vez mais próxima daquele outro galho para o qual ela pretende pular. E daí para frente, cavalheiros, o processo é uma degradação só. E eu vou dizer para vocês, um cara blue pill não tem a mínima chance de lidar corretamente contra aquilo que ainda está por vir. Pois no próximo nível, ela vai tratar o parceiro com desrespeito, com intolerância e muita indiferença. Além disso, ela vai começar a buscar defeito nele, tá? O propósito aí é justificar para ela mesma e para os outros aquilo que ela está prestes a fazer. Isso é bem típico. E como eu já disse anteriormente, mulheres tendem a não ter qualquer empatia por homens que já não servem a seus propósitos ou pelos quais já não têm atração. Permitam-me contar aqui um relato pessoal. Eu vou contar isso e depois vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito longo, e aí eu vou continuar no próximo vídeo. Mas certa vez eu conheci num desses aplicativos para relacionamento uma mulher de aparência angelical. Sabe aquela mulher que tem cara de boazinha, cara de gente muito boa? Então, era essa aí. No momento da conversa nossa pelo telefone, eu lembro que eu consegui persuadir essa mulher
a me contar de maneira mais detalhada a respeito da vida dela. E foi nessa ocasião aí que ela me confidenciou que o marido, meus amigos, o ex-marido no caso, o cara se matou na frente dela porque ela tinha se separado dele. Ou seja, eles ainda estavam vivendo, tá, debaixo do mesmo teto, só que ela se separou dele e eles continuaram vivendo ali no mesmo apartamento. Isso acontece bastante. Aí eu dei uma apertada a mais e tal, e ela acabou confessando que já tinha um outro cara na jogada, né? E eu acho interessante que elas contam mesmo, né? Ou seja, ela já estava se relacionando com outro cara, e exatamente foi esse o motivo pelo qual ela foi se distanciando do marido e tal, e aí começa a desenvolver uma aversão pelo cara, que é o que eu estou falando para vocês aqui. E para variar, ela depositou toda a culpa da traição na conta do cara. E por fim, vocês não vão acreditar, ela me disse num tom de deboche que ele era um covarde pelo fato de ter se matado. Cara, eu confesso para vocês que na época eu fiquei impressionado com essa total ausência de humanidade, de empatia. Mas infelizmente, cavalheiros, é assim que as coisas são, tá? Como eu disse, as mulheres tendem a não ter nenhum tipo de empatia por homens que já não servem os seus propósitos ou pelos quais elas já não têm atração. Eu vou terminar esse vídeo aqui, nessa parte, e eu vou fazer um outro vídeo continuando esse assunto, porque ainda tem mais coisa para dizer, né? É um assunto importante porque são vários elementos que, se você estiver atento, se você for um cara red pilado e estiver atento, você percebe as coisas acontecendo, tá? No próximo vídeo a gente fala mais um pouco a respeito disso. Eu peço aí que, se você gostou do vídeo, você deixe um like, que você, se não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilha o vídeo, ajuda aí o canal a dar uma crescida. Um abraço e até o próximo vídeo.